Olá, estudiosos da Bíblia, como vocês estão? Obrigada aí pela sua conexão, com o Pérola Bíblica para juntos descobrirmos as preciosidades que nós podemos encontrar no Evangelho de Marcos. Portanto, não saia daí, fique até o final, não se esqueça de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito neste canal, você pode fazê-lo, clicar aí no inscreva-se, compartilhe com seus amigos, assim você estará nos ajudando a espalhar os conselhos sábios da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Hoje vamos olhar para o texto registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 34, onde nós lemos: depois, ou seja, da chamada dos discípulos, Jesus e aqueles que foram chamados entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual o espírito gritou através do homem: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia deste homem. Então o espírito imundo, agitando o homem, violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que é isto? Uma nova doutrina? E com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções por toda a região da Galileia. E saindo da sinagoga, Jesus, com seus discípulos, Tiago e João, foram para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo lhe deram essa notícia, a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou a mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. E à tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então vejamos, logo após chamar seus discípulos, Jesus começa seu ministério terreno que envolvia a cura de enfermos e a expulsão de demônios que estavam alojados aí em pessoas. Aquelas pessoas
que estavam ali na sinagoga e contemplaram aquela libertação, elas não estavam acostumadas a ver isso e, portanto, ficaram admiradas. A religião em Israel era sem milagres, sem poder. Jesus começa exatamente pelo ponto que estava em falta entre eles, colocando uma profunda distinção entre o seu ministério e o ministério dos escribas e fariseus. O judaísmo estava vazio e sem vida. Não havia o poder de Deus operando através deles e o povo não era abençoado. Jesus veio para apresentar algo novo, distinto. Jesus começa ensinando na sinagoga num dia de sábado. Aqui vemos que Jesus podia entrar nas sinagogas para ensinar. Isso estava bem lá no início, do seu ministério. Já no final, isso não era permitido. Podemos notar que quando Jesus começa o seu ministério terreno, ele o faz com rapidez, urgência. Portanto, esta palavra logo depois já mostra aí essa urgência. Jesus começa a se revelar como o Messias, de Israel, esperado pela nação. As pessoas ficaram maravilhadas ao ouvirem-no. E os ensinamentos de Jesus transformam a vida das pessoas. Jesus era diferente, porque tudo o que fazia era inspirado pelo Espírito Santo. Sua autoridade vinha de Deus e ele falava como um enviado ungido de Deus. Expulsar demônios fazia parte do ministério do Senhor Jesus Cristo. Possessão demoníaca é uma realidade. Há pessoas ainda hoje que são cativas, aprisionadas pelo diabo, e isto pela presença de demônios nelas. Aqui fica claro que Jesus é mais poderoso que o diabo e seus demônios. Também fica demonstrado que os demônios reconhecem Jesus como o Santo de Deus. Sabem que não podem fazer outra coisa senão obedecer às ordens de Jesus, porque seu poder é muito maior. Jesus ordena que saiam daquele homem, porque o ser humano não deve ser o habitat, a moradia de demônios. Não foi criado para isso. Todavia, eles cativam, eles aprisionam pessoas de vontade fraca ou que obedecem aos seus comandos. Todos aqueles que desenvolvem sua espiritualidade não têm problemas com demônios, no sentido de serem possuídos. É claro que são tentados também. A palavra imundo aqui significa corrupto. Agitar violentamente a pessoa antes de sair dela é típico das atividades demoníacas. Então, se os demônios saem das pessoas, é porque entram nelas. Por isso disse que a pessoa está possuída por demônios,
pois podem entrar muitos deles numa só pessoa. Sair gritando também é comum nas libertações de demônios, e eles falam através da pessoa onde eles estão ali dominando, e geralmente falam com uma voz totalmente diferente da voz da própria pessoa. A autoridade de Jesus ficou demonstrada pela saída do demônio. Essa ação poderosa de Jesus deixou as pessoas que ali estavam maravilhadas, surpresas, e logo reconheceram que estava acontecendo algo totalmente novo, completamente diferente. A notícia do que acontecera correu rapidamente por toda a Galileia, porque um foi contando para o outro. Depois que Jesus saiu da sinagoga com seus discípulos, ele então foi para a casa da sogra de Pedro, ou de Simão, que estava doente. Agora, outro milagre seria operado por Jesus. A sogra de Pedro estava acamada por causa de uma febre alta. Jesus a tocou, isto é, pegou suas mãos e transferiu para ela o poder de cura, que estava nele. Ela, totalmente curada, levanta-se e passa a servi-los, como uma mulher atenciosa e agradecida, pelo milagre. A cura sempre nos dá a oportunidade de mostrar reconhecimento, agradecimento e serviço. A notícia do que aconteceu na casa de Pedro também se espalhou ali pela vizinhança, e muitos enfermos e endemoniados receberam o toque curador e libertador de Jesus. Que maravilha! Algo novo estava acontecendo na Galileia. Esse é o Jesus que amamos e servimos. Outro fato que notamos aqui é que o pôr do sol já tinha acontecido, dando liberdade para as pessoas se movimentarem, saírem das suas casas e irem até ali onde Jesus estava. Porque era sábado, era Shabat, e o Shabat só se encerra ao pôr do sol. E aí volta a vida normal. Toda a cidade se reuniu em frente da porta da casa. Jesus curou muitos doentes de vários tipos de enfermidades e também expulsou demônios, não permitindo que eles falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus queria que o seu reconhecimento como Messias fosse gradativo, pois, do contrário, a rejeição e perseguição logo se seguiria. Havia muito ainda por fazer. A lição ou pérola preciosa que temos neste texto é: Jesus é Senhor sobre Satanás e seus demônios. Jesus deu autoridade à sua igreja para realizar as mesmas obras que ele realizou quando estava aqui no seu ministério terreno. Em João 14:12, lemos: em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço,
e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. A incredulidade tem sido o obstáculo na vida, né, da maioria ou de muitos discípulos de Jesus Cristo hoje. E também nas pessoas que querem receber o milagre. O que vamos fazer? Vamos fortalecer a nossa fé e pedir para Ele, para Jesus, para sermos usados para operar milagres e abençoar pessoas e também dar glórias a Deus. Nós precisamos querer, nós precisamos nos dispor a Ele para que sejamos usados e sempre para abençoar, sempre para levar um benefício a outras pessoas, ok? Não é para nossa glória, não é para nos engrandecer, nada disso, mas é para dar glórias a Deus e somente a Ele. Amém.